Boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa casa. O capítulo dessa semana, o capítulo estudado, é o capítulo 8, que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nós estamos no tempo das bem-aventuranças, né? A semana passada, a nossa colega Márcia falou sobre os bem-aventurados os pobres de espíritos. Hoje nós vamos falar os que têm puro coração. Semana que vem é outro, mas vamos ficar por 4 semanas dentro desse tema, né? Então, seguindo, nós vamos observar o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. A pureza do coração, a simplicidade e a humildade elimina todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza. Jesus não diz, de um modo absoluto, que o reino de Deus é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham às crianças. Tudo é sábio na obra de Deus. Se nós analisarmos esse capítulo, nós vamos ver que ele envolve muitas vezes a família, né? Ele fala muitas vezes da família. Quem tem o Evangelho em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, pega o capítulo número 8 e leia, porque ele é muito interessante. Porque onde nasce a criança? Na família, né? Ele precisa, o primeiro ninho de todos nós é a família. O primeiro lugar social é a família. É onde nós nascemos, é onde nós temos proteção, é onde nós temos mãe, pai, não importa que tipo de mãe, que tipo de pai, né? Nem que tipo de família, não é isso que nos interessa. Mas nós temos ali abrigo. O ser humano é o ser mais frágil da natureza. Se ele não tiver esse abrigo, ele não sobrevive, né? Ele precisa de alguém que cuide dele quando é pequenininho. Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, ele quer dizer, e compara com as crianças, ele quer dizer que as crianças, quando nascem, mesmo trazendo de vidas passadas e outras encarnações, problemas, e muitos problemas, ali naquela família, se aquela família é uma família bem feita, bem estruturada, que se organizou lá na espiritualidade de maneira boa e que veio para esse mundo certinha, com os espíritos afins, essa criança vai se desenvolver, vai resgatar aquelas coisas do passado, sempre com amor, sempre com carinho e caridade, sem ter preconceitos, sem ser racista, sem ser má, mas é preciso que ela tenha apoio dessa família. Por isso a família existe. Existe para isso, para que a gente tenha apoio. E é por isso a importância que se dá à família. A família precisa ser uma família bem estruturada, gente. Se a família não é bem estruturada, e nós conhecemos famílias onde as pessoas estão sempre brigando, então são aquelas famílias que não têm uma afinidade entre si, o que essa criança vai ter? Um bom desenvolvimento? Não. E quando ela chegar na idade adulta, ela vai continuar com aquela pureza? Não. E às vezes nós encontramos até crianças, né? Quem leciona, quem é professora sabe disso, crianças que dizem assim, você sabe quem eu sou? Eu sou fulana de tal, filha do fulano de tal. É uma criança que tem pureza no coração? Não, não. Alguém já ensinou ela a se achar mais importante que os outros, que os seus irmãos. Mesmo que seja mais importante, a gente não deve pensar assim. A gente deve ensinar aos nossos filhos, nossos netos, que a gente não é mais importante que ninguém, né? Então, por isso a importância da família na nossa vida. Outra coisa que é muito importante que esse capítulo fala é a religião que, né? A religião que nós escolhemos.
Se a religião que nós escolhemos não nos muda, já chegamos lá pela metade do caminho, meio tortinho. E daí frequentamos uma religião que, quando a gente sai daqui, aqui houve uma coisa, assimila aquela coisa, vou ser bom lá fora, mas chega ali na porta e já esqueceu, a religião não está fazendo bem para ele, né? Não está fazendo bem. Então, até nós temos, assim, a ideia de que não basta ter aparência de pureza. Às vezes a gente olha para uma pessoa tão linda, tão meiga, tão doce, parece uma pessoa tão boa. E daí ela abre a boca e diz um monte de barbaridade. Ou faz, ou pratica coisas ruins. E daí a gente pensa assim, meu Deus, mas ela tem uma carinha tão doce. Isto é uma aparência de pureza, uma pureza que não existe, né? E como nós encontramos na nossa vida pessoas assim? É ou não é verdade? A gente encontra muita gente assim, que tem uma aparência de bondade e que, na verdade, o coração tem mais maldade do que deveria ter. Pense bem, analisem bem. Saiam daqui pensando nisso. O que eu estou dizendo serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. Que a gente, essa bondade que a gente tem no coração, esse carinho, essa caridade, esses sentimentos que são puros e que são bons e que vão valer muito quando a gente desencarnar, porque lá em cima ninguém vai nos perguntar o que eu fiz materialmente aqui embaixo. Não. Vão perguntar o que eu fiz de bom aqui embaixo. E é isso que eu devo levar na minha bagagem. Coisas boas. Eu fui humana, eu fui caridosa, eu fiz aquilo que eu queria que fizessem para mim. Eu tratei os meus irmãos como eu gosto de ser tratada. Olha, gente, como essa frase é importante. Eu trato os outros como eu gosto de ser tratada. Ou eu sou grosseira, estúpida e quero retorno de bondade, amor, carinho. Hã? É assim que a gente deve pensar. Se eu dou amor, eu daí posso pedir para vocês amor, né? Porque eu dei amor. Mas se eu não fui... Apesar que eu sou da opinião que se alguém é grosseiro comigo, eu viro as costas, penso, relaxo, né? Para poder entrar nos eixos, a cabeça não sair. Porque às vezes a gente é impossível, né? Brigou comigo, me diz qualquer coisa, eu já saio gritando, berrando, né? É ou não é assim? Então a gente tem que ter calma, paciência e imaginar que isso não leva a nada, que isso não é bom para ninguém, que a gente deve ter um coração puro para chegar lá do outro lado, bem conosco e com tudo, com Deus, com a família, com os filhos, com todo mundo. Vamos imaginar que daqui a eu acho que bastante tempo, a humanidade vai se transformar. E a Terra, o planeta Terra, ele vai melhorar. E as pessoas que estarão aqui serão pessoas boas. Não serão pessoas briguentas, guerreiras, bélicas, que estão sempre em pé de guerra, né? Não. Serão pessoas boas, caridosas. Serão pessoas que vão amar o seu irmão, o seu próximo. Porque é um dos mandamentos da lei de Deus. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu fizer isso durante toda a minha vida, eu já tenho um caminho maravilhoso andado. Eu já fiz uma caminhada boa. Eu já resgatei coisas que eu fiz errado no passado. Se eu amar o meu próximo. Porque aquela história de eu fiz no passado, eu matei alguém no passado, Deus me livre, mas vamos pensar que sim, né? Para não ser o meu passado. Outra encarnação. Nessa vida não quer dizer que alguém vai me matar para pagar o que eu devo. Não. Eu posso pagar a minha dívida de outras maneiras. Amando o meu próximo, ajudando o meu próximo, dando o meu ombro nos momentos necessários. Isso é muito importante, gente. É muito importante.
E quando a gente vai explodir que eu digo, ficar bravo mesmo, pense bem. Pense, mas contem até 10. Se não chegar, conte até 20. Para não explodir, para não brigar, para não tratar mal os outros. As palavras que saem da nossa boca, elas não têm como voltar. Isso é certo. Né? Então, se a gente pensar Chico Xavier, nosso Chico Xavier, no livro Pão Nosso, ele diz o seguinte: o homem, o interior do homem, do ser humano, né, se renova sempre. Então, aquilo que foi ruim, que a gente viu que fez mal, que fez maldade para alguém, vamos mudar, vamos fazer o bem agora. A luta se renova sempre. A nossa luta enriquece de experiências. A luta do dia a dia, aquelas coisas que nós buscamos, aquelas dificuldades, aqueles desafios que nós enfrentamos, nos enriquece e nos melhora se nós soubermos usar. A dor nos aprimora, nos faz sentir seres humanos melhores. Então é muito importante. Isso são palavras de Chico Xavier. Se todos nós temos amor, devemos guardar esse tesouro com muito cuidado no nosso coração, para que ele se transforme, para que ele não se transforme em coisas ruins, que ele não enferruje, não crie coisas ruins ao redor dele, que continue sendo uma flor de amor, para que nós possamos dar toda a nossa caminhada aqui na Terra, que é pequena, é uma passagem espiritual, gente. É uma passagem muito pequenininha. Quando nós vamos embora. Analise quantas pessoas nós perdemos esse ano que passou, nas famílias, nos amigos, né? Quantas pessoas foram embora? Já esse ano de 2024, a gente já perdeu pessoas que a gente amou, né? Então, essa dor deve nos ajudar a ser melhores, deve nos ajudar a buscar lá dentro do nosso coração todo aquele amor que nós temos. Obrigada, fique com Deus, que assim seja. Vamos ter mais amor pelo nosso próximo, certo? Obrigada.